Boa noite, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Acabou nesse exato momento, Vasco 1, Confiança 0. E o Vasco pulou aí da nona colocação e foi para o sexto lugar, com 13 pontos ganhos, né? O líder do campeonato é o Náutico, com 21 pontos. Então, minha galera, meu povo cruzmaltino, a vitória é o que vale, e os 3 pontos que é importante, que realmente o time hoje o time do Vasco é um time muito limitado, muito fraco tecnicamente, muito fraco também na parte tática. O time não tem um padrão de jogo. Realmente o Marcelo Cabo não consegue fazer um trabalho bom no Vasco. É um técnico realmente, que está sentindo a grandeza do Vasco. Ele nunca tinha treinado um clube da grandeza como o do Vasco. E realmente ele está deixando realmente a desejar aí. E um trabalho realmente muito ruim, né? O Vasco vem oscilando demais no campeonato fraco, no campeonato limitado, que é a da Série B, e o Vasco vem oscilando muito. E hoje, novamente, fez uma péssima partida, uma partida que realmente o Vasco não se impõe diante de times como Confiança do Sergipe. O Vasco não consegue se impor. O time do Confiança deu mais finalizações a gol. O Confiança finalizou mais que o Vasco na partida. O time do Vasco é espaçado, um time que deixa liberdade para os adversários. O Vasco não tem uma marcação que pressiona os adversários. Os times jogam à vontade com o Vasco. O Vasco não tem um meio-campo compacto ali para você fechar sua casinha para sair no contra-ataque. Nem isso o Vasco tem. O Vasco é um time espaçado, é um time que deixa liberdade para os times jogar, e o Confiança só não chegou ao empate porque é um time muito fraco. E outra, gente, o Vasco chegou a um tal ponto que o técnico do Confiança, né, que foi até ex-técnico do Atlético Mineiro, ele disse que hoje seria uma boa rodada para o Confiança ter sua primeira vitória fora de casa. Hoje seria bom para o Confiança, porque era o Vasco. O Vasco ainda propõe isso, gente. O Vasco está sendo ridicularizado pelos adversários. O Vasco é um time que não impõe mais respeito a ninguém. Essa camisa gloriosa não põe mais respeito a ninguém. O técnico do Confiança chegou e falou antes do jogo que hoje seria uma rodada boa para o Confiança ter sua primeira vitória fora de casa. Por quê? Era o Vasco que estava jogando. Aproveitar essa limitação hoje do Vasco, tanto na parte técnica, na parte tática, na parte financeira, na parte política. É aproveitar isso. Ninguém mais acredita mais no poder do Vasco da Gama. É com muita tristeza que a gente fala isso, porque é realmente o que está acontecendo. O Vasco é um time apequenado, é um time que se apequenou de uma tal maneira que os adversários não respeitam mais o Vasco, e um Confiança do Sergipe ainda impôs o Vasco aí dificuldades, né? O time do Confiança no segundo tempo partiu para cima. O Vasco deixa muita liberdade no meio campo, é um time que não consegue fazer marcação, um time espaçado, sem padrão de jogo. E a gente tem que agradecer aí a vitória hoje, 1-0, o gol do MT. A nossa joia aí da base aí. O MT fez o seu gol, primeiro gol com a camisa do Vasco no profissional. E o MT aí fechou aí com esse 1-0 aí, que foi os 3 pontos importantes. Que o Vasco foi a 6ª colocação, mas o Vasco vai aos trancos e barrancos nessa Série B, com um futebol medíocre, com um futebol fraco, com um futebol que não convence, um futebol que não consegue impor medo nos adversários. E o Vasco hoje é um time que ficou pequeno diante dessa gestão que está dentro do clube, uma gestão que não pensa no Vasco gigante, não pensa no Vasco forte,
não pensa no Vasco para conquistar títulos. Infelizmente, essa é a gestão hoje do Vasco da Gama, com esses caras que estão aí, que todo mundo sabe que não deveriam estar no clube, todos sabem disso, eles não deveriam estar no clube pelo estatuto, pela forma que foi conduzida aquela eleição. O Vasco hoje tem isso. Infelizmente, um clube apequenado, um clube humilhado, um clube que não impõe mais respeito nem com confiança do Sergipe. Esse é o Vasco de hoje. O Vasco que hoje com a vitória foi ao 6º lugar da Série B, enquanto o líder, o Náutico, tem 21. E o Náutico impõe respeito pelo seu futebol que está envolvente. Um time que na última rodada enfiou de 5 no Operário, o próprio Operário que ganhou do Vasco de 2-0. Jogo de hoje, fraco, né? Novamente, um time que não impõe respeito, um time que não põe a prática de jogar futebol para tentar impor o seu futebol, demonstrar que está dentro de casa, que é o Vasco da Gama. O Vasco não consegue fazer isso. É um clube apequenado, um clube com futebol fraco, um futebol que tem alguns esforços de alguns jogadores, e hoje a gente tem que agradecer aí a nossa base, aí o MT, pelo gol da vitória. Então, galera, é esse o Vasco dessa vitória de hoje, 1-0 sobre o Confiança. Um time que não agrada, um time fraco, um time que não tem padrão de jogo. Algo tem que ser mudado, porque a gente vai ter agora no final do mês um confronto dificílimo contra o poderoso São Paulo na Copa do Brasil, as oitavas de final. E para você passar pelo São Paulo, você tem que melhorar muito, mas muito. Vou dizer para você, melhorar 100%, porque com esse futebol, com esse padrão de jogo, o Vasco, infelizmente, não vai ter coisas boas para ter uma classificação em cima do São Paulo, pois tem que melhorar muito, mas muito, para tentar fazer alguma coisa e tentar uma classificação às quartas de final, porque com esse futebol tá difícil demais, né? A gente ter alegria com o time do Vasco da Gama. É a vitória numa Série B, fomos ao 6º lugar, legal, bacana, mas, gente, é muito pouco para a instituição que é o Vasco. O Vasco merece coisas gigantescas, coisas grandes. Não pensar dessa forma pequenada, ganhando de um Confiança, um placar magro e com um futebol que não convence a ninguém. Galera, um grande abraço a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aqui para outros amigos vascaínos, tá beleza? E seja membro do canal, que é muito importante. Bom sábado a todos aí, saudações cruzmaltinas a todos vocês. Valeu, galera, tamo junto, grande abraço.